Olá, seja bem-vindo à jornada da cura das feridas emocionais. Eu me chamo Sara Borges e é um prazer estar aqui falando com você sobre essa jornada que será maravilhosa, incrível. Quero que você assista essa aula, quero que você compartilhe também, quero que você entenda um pouco como essas feridas elas se originam dentro de nós. Todos nós temos feridas emocionais, todos nós carregamos feridas emocionais e o autoconhecimento ele nos ajuda a entender esse caminho. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você, para você que deseja compreender isso, é sobre a nossa criança interior. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, mas todos nós temos uma criança interior dentro de nós. Como assim, Sara? Eu tenho uma criança dentro de mim? Calma. Nós vamos compreender isso sobre como que essa criança ela se manifesta em nós. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é o que é a criança interior. A criança interior é uma parte de nós que guarda todas as memórias e emoções da nossa infância. Vai da concepção até os 12 anos de idade. A psicologia ainda vai dizer que a criança interior, ela se manifesta nos nossos comportamentos, nas nossas crenças, nas nossas emoções, tudo isso nós guardamos no nosso inconsciente. Então, todos nós levamos essa criança dentro de nós. Então, eu quero que você compreenda, que você mergulhe comigo neste assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Então, vamos ver como que ela se manifesta. Ela pode nos influenciar positiva e negativamente por toda a nossa vida. Ou seja, essa criança ela vai se manifestar de forma alegre, de forma positiva ou de forma negativa. A forma positiva, como que ela surge? Imagine que dentro de você tem uma parte sua super alegre, curiosa, cheia de alegria, quer desbravar o mundo, é otimista. Essa é a criança positiva. Toda essa força que nós carregamos da alegria, da positividade, de que vai dar certo, a criança ela carrega isso dentro dela. Não sei se você consegue perceber isso comigo, que uma criança, ela tudo que nós carregamos, sabe, dessa alegria, dessa vontade de viver, de correr, é da nossa criança positiva. Essa parte é boa, mas quando é que ela é negativa? Quando é que ela começa a nos ferir? A criança interior ela se manifesta também de forma negativa. Tem a outra parte que é cheia de medo, é frágil, é insegura, porque essa é a sua criança interior que não foi acolhida, amada, e você cresce um adulto cheio de vazios. Então, toda essa parte dentro de nós, cheia de medo, cheio de fragilidades, de insegurança, carrega essa criança que em algum momento da sua infância ela não foi tão acolhida, ela não foi tão amada, ela não foi tão segura, e ali começa a se originar muitas dificuldades, muitos problemas, inclusive até a própria ansiedade, que é esse transtorno do medo dessa criança que em algum momento ela não foi tão observada, ela não foi tão acolhida pelos seus pais. E como é que isso acontece dentro de nós? O que se vê muitas vezes são adultos que têm comportamentos infantilizados. Você conhece alguém assim? Meu Deus do céu, fulano tem, sabe, uma idade absurda e parece uma criança. É como se a criança interior daquela pessoa estivesse no comando. Conhece alguém assim? Você está conseguindo compreender um pouco sobre essa criança? Então, não importa a idade que essa pessoa tem, muitas vezes, quando nós olhamos os comportamentos, como aquela pessoa reage, parece uma criança o tempo todo, né? Não, literalmente, ela não se joga no chão, mas os seus comportamentos são muito parecidos com isso. 3 formas dessa criança ela se manifestar na nossa vida adulta. Enquanto sua criança interior ferida governar a sua vida, você vai ser uma criança vulnerável. Esse é o modo em que a criança aparece quando as suas necessidades não foram atendidas. Foi ferida, não teve valor, não foi amada, por isso busca constantemente por controle e aprovação dos outros. Um adulto saudável não busca a aprovação dos outros o tempo todo. Você conhece alguém que o tempo todo ele está buscando aprovação?
ela não tem o seu valor próprio, ela busca ser amada, ela quer ser o centro das atenções o tempo todo, ela faz uma tempestade em um copo d'água. Geralmente, esse adulto está no seu modo criança vulnerável. Em algum momento da sua vida, ele não foi amado, ele não foi tão, ele não recebeu tanta atenção dos seus pais. Então, por isso, ele se torna um adulto em que ele quer o tempo todo ser amado, ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser compreendido, ele quer ser aprovado, ele não consegue ter uma autoestima saudável. Tem também a criança zangada, que é o adulto que tem comportamentos como ira, braveza, joga as coisas, chora repentinamente, tem reações emocionais muito intensas. Sabe aquele adulto que quando não tem o que ele quer, ele tem emoções, reações emocionais totalmente inadequadas para um adulto e todo mundo percebe isso? Conhece aquele adulto zangado? Na verdade, é uma criança zangada. E aí, muitas vezes, ele se manifesta dessa forma. Ele não sabe conversar, ele não consegue parar, ele não consegue ter uma relação saudável. Quem geralmente anda brigando o tempo todo, quem geralmente bate a porta, quem geralmente, sabe, não quer acordo é criança. Criança é que se manifesta dessa forma. Belisca muitas vezes o coleguinha, bate a porta, fica de mal. Adulto senta, adulto resolve, adulto conversa. Se você conhece algum adulto zangado, você pode perceber que ele está nesse modo criança zangada. Ele não consegue resolver os seus problemas sozinhos. Ele é um adulto que o tempo todo ele está tendo comportamentos parecidos com de criança. Muitas vezes ele não se joga no chão literalmente como uma criança, mas o tempo todo ele está chamando atenção para si e muitas vezes de uma forma violenta. Tem a criança também impulsiva, que ela é aquela que fala o que vem na cabeça, age com impulsividade, não pensa nas consequências, machuca as pessoas, quando vê já falou, já fez, já brigou. Você conhece algum adulto assim? Eu tenho certeza que em algum momento você vai se encontrar nessa criança, né? E a criança impulsiva é aquele adulto que fala bobagem o tempo todo. Muitas vezes sai machucando um, sai machucando o outro. Ele não consegue associar muitas vezes ali os seus pensamentos, ele não consegue filtrar ali o que ele vai falar. Ele age por consequência, ele machuca as pessoas o tempo todo. Esse adulto é um adulto impulsivo, está na sua criança impulsiva. É preciso olhar para a nossa criança, é preciso olhar para os nossos comportamentos para que a gente possa entender de onde é que essas feridas elas começaram a se originar. Tem também a criança solitária, que é aquela criança que tem dificuldade de se relacionar. Pessoas que têm dificuldade de colocar limites ou dificuldade de confiar. São pessoas que estão apegadas a padrões que ela aprendeu no passado. E isso cria uma qualidade de vida limitada. O adulto que quer se relacionar, o adulto quer se relacionar. Ele quer conhecer pessoas, ele quer criar vínculos. Uma pessoa que não consegue se relacionar precisa urgentemente olhar para isso. Você conhece algum adulto assim? Algum adulto solitário que ele não consegue desenvolver relacionamentos, muitas vezes ele não consegue colocar limites, ele tem dificuldades de confiar na outra pessoa, ele prefere se isolar o tempo todo. Essa é uma criança solitária, é um adulto solitário. Quando nós olhamos para a nossa criança, quando nós olhamos para as nossas dores, quando nós procuramos entender um pouco, sabe, por que eu tenho atitudes dessa forma? Por que eu tenho esses tipos de comportamento? Por que as minhas emoções elas são tão repentinas? Por que eu ajo dessa forma? Quando nós olhamos para a nossa criança interior, quando nós olhamos para os nossos comportamentos, quando nós olhamos muitas vezes para a nossa criação, quando nós olhamos para os nossos pais, nós conseguimos compreender muitas coisas. Eu me vejo que muitas vezes, como adulta, muitas vezes eu já me peguei com atitudes que eu via muitas vezes adultos terem comigo e quando eu me tornei, né, adulta também, eu comecei a ter atitudes muito parecidas.
Eu me lembro que muitas vezes eu via adultos que estavam comigo, que eles jogavam as coisas na hora da raiva, brigavam o tempo todo. E ali, quando eu já adulta, comecei a ter atitudes parecidas também, porque nós somos aquilo que nós aprendemos. Então, quando nós temos esse conhecimento, quando nós abrimos a nossa mente para nós entendermos, nós conseguimos colocar um limite, nós conseguimos colocar um basta, nós conseguimos fechar esse ciclo e entender que nós não precisamos mais ser essa criança. Hoje nós já somos adultos e nós conseguimos compreender tudo isso. Então, na próxima aula, eu quero te ajudar a como você, sabe, entender este adulto. Eu quero te dar ferramentas para você conseguir chegar, sabe, neste lugar, sabe, aonde você vai conseguir acolher essa criança. Nós vamos fazer um teste, vai ser muito interessante para a gente poder descobrir aonde é que essa criança ela se manifesta nas nossas vidas e nós vamos fortalecer este adulto que nós somos hoje, sabe, longe dessa criança que foi influenciada de forma negativa. Então eu quero aguardar você para na próxima aula nós estarmos juntos, juntas aqui, fazermos este teste e acolher essa criança que existe dentro de nós. Todos nós carregamos uma criança dentro de nós e nós precisamos saber acolher essa criança, dar limites a essa criança para a gente conseguir chegar na nossa cura. Um abraço e até a próxima aula.